Dentre as intermediadoras de negociação, a corretora que eu mais confio e que eu mais gosto é a Binance. Não quer dizer que ela no futuro não vai ser substituída por outra corretora melhor, mais confiável. Mas no período que estamos gravando essas aulas, a Binance é reconhecidamente pela comunidade de criptomoedas como a maior, que tem o maior volume de negociação e também a mais confiável. Eu vou, nessa aula, passar para vocês então como se cadastrar, como fazer o registro e também como funciona aí de forma básica as ferramentas aí da Binance. Mas basicamente a Binance é uma intermediadora para ligar pessoas que não se conhecem para fazer negociações com criptomoedas, assim como funciona no mercado de ações, mercado forex, entre outros vários mercados voláteis de negociação. Quando a gente opera uma corretora, a gente precisa que ela seja de extrema confiança e que ela tenha um histórico aí, no caso do Bitcoin, de que ela foi hackeada e conseguiu devolver, suprir, ter uma quantidade de valores suficiente para suprir potenciais perdas e prejuízos dos seus usuários. E a Binance ela já foi hackeada 2 ou 3 vezes e todas as vezes ela recompensou os seus usuários. Pois bem, para você se registrar então na Binance, é só você clicar então aqui, criar conta gratuita. Coloque seu e-mail, digite uma senha, crie uma senha que tenha pontos de exclamação, números maiúsculos, letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres. Então, ponto de exclamação, asterisco, entre outros, tá? Parênteses. Faça uma senha complexa, difícil. Se você quiser, você pode pegar uma pessoa de confiança que já tenha conta na Binance para você utilizar o link dela como referência. Então, você pode ter, a Binance ela tem um sistema de afiliação ali que não dá nenhum lucro, tá? É simplesmente você vai ganhar alguns pequenos benefícios caso você indique outras pessoas, mas é só uma opcional. E você vai clicar em tenho mais de 18 anos e estou de acordo com os termos de uso da Binance. Quando você clicar em criar conta, vai enviar um e-mail para a sua conta e você tem que ativar a sua conta da Binance, confirmando que é a sua conta. Uma vez cadastrado, então, é só você clicar em entrar. Então a gente vai clicar em entrar na Binance. A gente vai digitar o e-mail, senha. Como eu já tenho login, eu já vou acessar aqui e a gente se vê dentro da plataforma. Então, acessando a sua conta, provavelmente a sua conta vai estar zerada, tá? Primeira vez, né? Quando a gente abre, vai estar tudo aqui zerado. Aqui tem uma estimativa, então, da quantidade de bitcoins. Quando você enviar os seus bitcoins, ele vai te passar o valor em dólares. Aqui ele vai te mostrar qual é o seu saldo em dólares. Tenta sempre se acostumar a utilizar saldo em dólar como referência para fazer trades, operações de trade, porque a máxima é sempre você tentar focar em fazer operações de trade com dólares e não com reais. Tá? Pega sempre referência em dólar, nunca, dificilmente utilize a referência em reais. Primeira coisa que você vai fazer é aumentar a sua segurança da sua conta. Então, tu tem que ativar o Alt, Google Authenticator, ou o Alt, o aplicativo. Eu aqui no curso eu recomendo utilizar o Alt porque você consegue recuperar através de uma chave de segurança todas as suas senhas em caso de perda de celular, perda do dispositivo que você ativou o 2FA para autenticar. Tá? Também indico você fazer a verificação da identidade logo quando você criar a conta. Então, tira uma foto com o seu documento, manda o documento frente e verso da sua carteira de motorista e faça a verificação da sua identidade o quanto antes, para você ter uma conta autorizada para você fazer operações de trade dentro da plataforma. Lembrando que a gente sempre vai utilizar corretoras internacionais como a Binance, Bitfinex, entre outras, para fazer trocas por altcoins, bitcoins por outras altcoins, tá? Se quiser só operar com Bitcoin, tenta focar em corretoras brasileiras. Se não quiser ser rastreado, utilize as corretoras internacionais, assim como eu faço para fazer as minhas operações de trade, porque nas corretoras internacionais elas têm algumas ferramentas. Mas no caso aí a Nova Dax, que é uma corretora nova aí no Brasil, ela tem bastante ferramentas como Stop Limit, que daí já resolve suprir essa necessidade de você ter que usar a Binance. Eu utilizo a Binance mais por costume, porque eu estou 3 anos utilizando ela, e porque às vezes eu quero operar com algumas altcoins. E nós vamos ter as seguintes situações aqui. Então nós temos alguns anúncios e informações relacionadas à plataforma, tá? A plataforma explica. Nós temos também um nível de trading, que o meu aqui está VIP 0, mas na verdade eu sou VIP 2, tá? Então, quanto maior é o seu nível, mais trades você faz nos 30 dias, maior é o seu nível e menor vão ser as taxas para você comprar e executar ordens. Então, hoje eu pago 0,075%. Acho que quando a pessoa começa, ou se eu não me engano, é 0,01%,
Mas à medida que você vai fazendo negociações, isso aqui vai evoluindo. Também se você ativar sua conta e mandar seus documentos para lá e comprovar que você é você para a plataforma, você também vai aumentar os seus limites de saque. Hoje eu posso sacar até 100 bitcoins durante 24 horas dentro da plataforma da Binance. Aqui em carteira, vai aparecer para você todos os saldos disponíveis de todas as altcoins que são listadas na Binance. Então, todas essas altcoins aqui elas podem ser compradas, tá? Você pode depositar essas altcoins dentro dessa plataforma, pode depositar de outras plataformas, ou se você comprou de forma P2P de outra pessoa, você pode fazer o envio da sua carteira privada ou de outras corretoras para cá, de todas essas altcoins. Eu geralmente foco mais no Bitcoin, então eu posso clicar aqui em ocultar ativos de baixo saldo ou de zero saldo, né? E ele vai mostrar só a única criptomoeda que eu tenho saldo suficiente aqui, grande, para mostrar como principal. Se eu tivesse bastante Ether, bastante Nano, bastante outra altcoin ou Litecoin, por exemplo, é só, se a gente clicasse aqui ia aparecer então Bitcoin mais a outra altcoin que eu tivesse bastante saldo, tá? É bem interessante isso aqui. Para deixar menos poluído, eu sempre clico em ocultar ativos de baixo saldo. Eu foco só no saldo que eu tenho nas criptomoedas que eu tenho interesse. Tá? Quando no início você vai ver que está tudo zerado. E aí, para você comprar, você vai clicar em trade para você operar as criptomoedas. Se você quer depositar de outra corretora ou de outra da sua carteira com chave privada, é só clicar aqui em depositar ou retirar. Então, quando você enviou seus bitcoins para dentro e quiser retirar, é só você clicar então em retirar. O retirar é o sacar as suas criptomoedas. E de que forma você vai mandar o seu saldo de bitcoins ou de altcoins para dentro dessa corretora? Você clica então aqui em depositar. E aqui quando você for depositar, ele vai pedir para você gerar um novo endereço de Bitcoin. Aqui no meu caso, esse é o meu endereço de Bitcoin atual. Seleciona sempre o BTC, tá? Essa network aqui, se eu não me engano, é uma network mais antiga. Não estou certo disso, ok? Mas eu utilizo a BTC mesmo. Copio. Isso aqui é o meu endereço da carteira da corretora da Binance, da minha carteira, ok? Você vai girar a sua. Você clica em copiar endereço. Vai na corretora ou na sua carteira com chave privada, cola lá o endereço para enviar. Então lá na outra corretora brasileira ou na sua carteira, você vai em sacar os bitcoins e você vai copiar e colar esse endereço de carteira que foi gerado para você dentro da Binance, lá na sua carteira pessoal e na sua corretora. E você vai enviar os seus bitcoins para a Binance. Quando depois que for validado 6 confirmações na blockchain do Bitcoin, vai aparecer o seu saldo de Bitcoin aqui. Para você sacar, o passo é o inverso. Você então vai pegar o endereço de uma carteira de outra corretora, aqui no caso, por exemplo, eu tenho a minha carteira do mercado Bitcoin, e quando você clicar aqui, você pode selecionar em salvar endereço, tá? E vai ficar aqui bonitinho salvo as suas carteiras aqui, como eu deixei aqui, tá? Então é só clicar aqui. Vai estar a sua carteira da outra corretora ou da sua carteira privada aqui. Você coloca o seu saldo disponível para saque, clique em enviar, vai ser enviado um e-mail para você de confirmação de saque. É muito simples. Então na corretora você vai ter 3 opções sempre. Você tem a opção de sacar, a opção de depositar e a opção de fazer o trade, fazer trocas de Bitcoin por outras altcoins ou Bitcoin por stablecoins como Tether, que é pareado em $1, por exemplo. Tá? Ou você pode ainda, dependendo da corretora, poder trocar os seus bitcoins por dólar ou euro e assim por diante, certo? Isso é simples de entender. Aqui em ordens, são as ordens de compra ou de venda que estão abertas. Então, quando você está operando, você, na verdade, envia uma ordem para a corretora que você está querendo comprar ou vender um ativo por determinado preço. Então, enquanto essa ordem não for executada, essa ordem, por exemplo, de eu quero comprar um Bitcoin a 40 mil reais, enquanto ela não for executada, ela vai ficar aberta aqui, tá? Como não tem nenhuma ordem aberta, não vai aparecer nenhuma ordem aberta. Quando eu mostrar o stop para vocês, vocês vão ver que vai aparecer aqui a ordem aberta do stop. Ele vai mostrar as condições de ativação, a ação, se está aberta ou não, e se ela foi concluída ou não, ok? E aqui, a partir daqui são opções mais avançadas, tá? Mas o foco principal é o painel de controle, carteira, ordens de segurança, tá? E configurações. Configurações, então, aqui é só você verificar o e-mail, a sua verificação da identidade foi verificada, os seus limites aí, aqui, para você aumentar o seu limite, é só você clicar aqui, entre outras coisas. Bem simples, tá? Bom, aí tu vem aqui em mercados para você começar a operar, então você envia seus bitcoins ou suas altcoins de fora para dentro da Binance.
Quando chegar ao saldo, você pode clicar então, por exemplo, fazer negociações. Vamos dizer supostamente que você quer aumentar a sua quantidade de dólares operando com Bitcoin. Então você vem aqui em mercados, você vai ter uma listagem gigantesca de altcoins pareadas em dólar ou pareadas em outras altcoins. E aqui você vai selecionar então os favoritos, tá? Que são as altcoins favoritas que você tem desejo de fazer operações e trade rápido. Você pode colocar mercados BNB, que a BNB é a própria altcoin da corretora da Binance, ou seja, a Binance ela possui uma própria criptomoeda de negociação, ok? Que aqui não vou entrar em detalhes. Mercado Bitcoin, que é o que? Você comprar altcoins utilizando Bitcoins. Então, se você mandou Bitcoins lá para dentro, você pode comprar todas essas altcoins pareadas em Bitcoin através de negociações. E você tem o mercado das altcoins aqui também. Então, tem outras altcoins que são pareadas com outras altcoins. Por exemplo, Ethereum com Ethereum. A Quantum com Ethereum, tá? Link com Ethereum, Ether com Ethereum com Tron e assim por diante, tá? Você também tem as principais, então, que é o mercado USD. O USD é dólar, tá? Então, a gente tem stablecoins na Binance. Na Binance não se opera com dólar, eles não têm dólares, eles mesmos. Eles usam stablecoins ou moedas estáveis pareadas em dólares de empresas terceirizadas. São empresas terceirizadas que fornecem os dólares, tá? Os dólares através do pareamento com através de uma stablecoin. Então a stablecoin mais famosa que temos atualmente é a Tether, que significa USDT, tá? USDT, mas tem também outras aqui, tem a USD, a USDC, tá? Então tem várias outras aqui. Você faça a sua própria pesquisa para ver qual paridade de dólar ou qual stablecoin de dólar que você vai utilizar. Eu utilizo preferencialmente Tether. Então quando você clicar ali, você vai entrar numa página como essa. Vai ter o livro de ordens de pessoas que estão querendo vender e de pessoas que estão querendo comprar. Sempre vai aparecer em ordem aqui no livro de ofertas o valor mais alto de cima para baixo. Então, aqui no alto o valor mais alto, aqui embaixo o valor mais baixo. Você pode trocar essa configuração, você pode fazer então, colocar só a ordem de compra para ver quem está comprando e quais são as ordens de livro aqui. E aqui você pode ver se tem grandes players no mercado querendo ofertar um preço bem abaixo, ok? Você pode também descer aqui e ver quem está ofertando valores abaixo. E você também pode colocar então pessoas que estão querendo vender, ok? Através do livro de ordens de venda aqui. Então nós temos quem está vendendo do mais baixo para o mais alto e o contrário, tá? Você pode fazer várias modificações aqui. Eu gosto de deixar o meio a meio aqui para a gente ver em tempo real como está o livro de ofertas. Aqui embaixo nós temos os mecanismos de ação. Lembrando que o intermediário, no caso a Binance e as outras corretoras, ela tem a função de você comprar e vender e fazer negociações. É simples, é compra, venda. Tem lá mercado de futuros, tem mercado de margem, mas isso eu vou explicar em outras aulas. Nessa aula eu vou só mostrar então as 3 ferramentas principais aqui que a gente tem logo de cara. Então nós temos a ordem limite. No caso aqui nós vamos ter a carteira esquerda e a carteira direita. Então nós temos a carteira em dólares, que aqui nós temos uma carteira com $1 só. E aqui nós temos a carteira com 2 bitcoins, tá? 2.05 bitcoins. Então, como nós estamos comprados em Bitcoin, a gente pode vender esses Bitcoins. Então, se eu vendesse a 100% dos Bitcoins a um preço de $9.203, e se alguém comprasse esses mesmos Bitcoins, eu então, vendendo eles, abriria uma ordem. Aqui vai abrir a ordem de venda, que eu tenho interesse de vender a 9.200, e se alguém no mercado quiser comprar de mim a 9.200, ele vai executar essa ordem e vai aparecer a quantidade de dólares aqui para mim. E aqui vai zerar, certo? Mas a gente tem a opção de vender 100%, 75%, 50% ou 25% aqui, de forma mais fácil e pragmática aqui. Mas você pode manualmente vender a quantidade que você quiser. Se você quiser vender só 0,10 BTC, você vê ali 0,10 BTC, você vai ter $920, ok? Então você pode modificar esse valor conforme você quer, pela quantidade de BTC que você tem. Geralmente 100%, então é a quantidade que você tem para venda. Então, vendendo aqui, vai aumentar os dólares aqui. Aumentando os dólares aqui, a gente pode recomprar os bitcoins a um valor menor ou um valor maior. Vai depender do desejo do seu trade, né? E também da sua análise. Então, se você acredita que o preço do bitcoin vai cair, você pode vender aqui e depois utilizar essa ferramenta aqui para comprar. Então, aqui é comprar BTC, vender BTC, certo? Então, toda vez que você vai fazer trocas, né, você vai ter essa paridade. Bitcoin com dólar, ou
altcoin com Bitcoin, por exemplo, Ethereum com Bitcoin. Então, você pode vender Bitcoin para aumentar a sua quantidade de Ethereum. Você pode vender seu Ethereum para aumentar a quantidade de Bitcoin. E assim, você pode fazer com todos os mercados aparentes ali. Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar essa tela aqui, tá? Eu gosto de utilizar outra tela aqui, que é a Exchange avançado, tá? Se eu não me engano, essa aqui é a Exchange básica. E a avançada para mim é melhor porque o gráfico fica maior, a ordem de livros aqui fica melhor, mais interessante. Aqui eu consigo ver a coluna de negociação. Se eu vejo que tem mais pontos verdes, mais compradores, eu percebo que o mercado ele pode estar em uma tendência de alta, uma tendência de continuação de alta. Se tem mais vermelhos, a gente consegue ver facilmente que tem mais vendedores, ou seja, mais pessoas ofertando bitcoins e para menos pessoas que estão comprando, empurrando o preço para baixo. Então tem várias coisinhas aqui interessantes. E aqui nessa tela, para mim, fica muito mais organizado, porque, por exemplo, se eu coloco uma ordem de compra ou de venda, aparece aqui para mim, facilmente eu posso cancelar a ordem se eu quiser, e tem o gráfico, tá? E aqui, olha que interessante, nós temos o gráfico convencional da Binance. E esse gráfico ele não é muito bom, tá? Porque ele é um pouco limitado de opções, ele não tem ferramentas de desenho, aqui ele é um pouquinho complicado. Mas nós temos o volume de negociação, a gente consegue ver facilmente o volume de negociação, a gente consegue modificar o tempo do gráfico, tá? A gente consegue mudar o tempo do gráfico, a gente consegue ver se o gráfico é de 15 minutos, se o gráfico de meia hora, tá? O gráfico de 1 hora, o gráfico de 12 horas, então ele tem tempos gráficos diferentes, tá? Geralmente do que o TradingView oferece, o gráfico semanal e o gráfico mensal. Então nós temos todos esses gráficos aí, essas opções de gráfico de negociação de Bitcoin. Mas eu geralmente já vou ensinar para vocês o que eu faço. Eu coloco o TradingView, então eu ativo o gráfico do TradingView dentro da plataforma da Binance e aqui eu utilizo ele para fazer as operações. Então se eu for fazer uma operação de day trade, eu vou modificar então para um gráfico um gráfico de horas. Então um gráfico de 1 hora, por exemplo. Então vou colocar o gráfico de 1 hora aqui no TradingView. Vou subir a barrinha aqui, é só segurar e arrastar para cima, tá? Ele vai ampliar o gráfico aqui para a gente. E a gente consegue traçar aqui, com as ferramentas do TradingView, a gente consegue traçar as linhas horizontais para determinar suportes e resistências. Então a gente está aqui no suporte e resistência, a gente consegue verificar como o preço está andando, a gente consegue fazer todos aqueles desenhos e utilização dos padrões de desenhos gráficos do Price Action que eu ensino na aula de Price Action, para a gente determinar aqui como é o Price Action. Então a gente pode fazer os desenhos e usar o TradingView para fazer isso dentro da Binance aqui. Então para mim isso é muito interessante. Nós temos também o gráfico de profundidade, que mostra aqui de uma forma bem clara para nós qual o mercado está vencendo no momento presente. Então neste momento temos uma onda de força vendedora muito maior, uma quantidade muito maior de vendedores do que compradores. Isso faz com que o preço tende a ter uma queda por alguns minutos, talvez algumas horas, certo? A gente vê também o preço caindo, então desde que comecei o vídeo o preço já deu uma queda. E isso aqui é muito interessante a gente saber utilizar, porque é bom a gente poder fazer essa verificação rápida quando a gente está operando em um trade ou um scalp. Então a gente quer fazer uma operação de scalp, que é uma operação extremamente curta, a gente quer comprar a um valor bem baixinho para revender rapidamente a um valor um pouco mais alto, fazer operações de 5 minutos, 1 minuto de operação. A gente pode utilizar a profundidade para ter uma decisão, aí, tomar uma decisão se está no momento de compra ou venda, tá? Aqui nós temos então as ferramentas de ações na versão avançada. Então o preço limite é o preço que você determina para o mercado que você quer comprar ou que você quer vender. Sempre oriento a tentar utilizar sempre o preço limite e nunca o preço de mercado, porque o preço de mercado ele você vai comprar na quantidade que o mercado te oferece. Se tiver uma queda muito insana ou uma alta muito insana, você pode pagar muito caro ou muito barato. Isso é um jogo de dados, né? É uma coisa muito aleatória. Você pode pagar por preços muito ruins, você pode pagar por um preço muito mais caro do que realmente vale. E essa diferença, às vezes, para grandes valores faz toda a diferença. Então, mesmo que você comece com valores pequenos, como eu oriento, à medida que você se profissionaliza e o tempo de exposição de mercado você começa a lidar com volumes financeiros muito maiores, é interessante sim você já se adaptar a utilizar o limite e não o preço de mercado. O preço de mercado você vai utilizar só quando você está com muita pressa para compra ou quando você não se importa muito com o preço, com as pequenas variações de preço, você não quer fazer operações de trade, você quer comprar agora, neste exato momento, para vender no futuro. Então, para não perder tempo, não perder um preço
antes de uma grande correção, de uma grande alta, você vai fazer preço de mercado mesmo. E nós temos aqui o Stop Limit, que é a principal ferramenta que a gente utiliza aqui na Binance em comparação com outras corretoras. Então eu utilizo bastante Binance para utilizar essa ferramenta aqui. Nós temos Stop Limit e o Oco. As duas são ferramentas de stop. Eu vou mostrar a diferença para vocês agora. Então vamos dizer que eu estou vendido, tá, que eu estou comprado em Bitcoins. Então eu estou comprado em Bitcoins, eu tenho 2,5 Bitcoins e eu acredito que o Bitcoin vai subir. Porém, eu quero me proteger de uma possível queda. Então eu acredito que o preço vai fazer isso aqui. Tá? Eu acredito que o preço vai tocar nesse suporte aqui e vai fazer isso aqui. Tá? Ele vai buscar lá a resistência. No caso aqui a gente pode até diminuir aqui a altura da resistência. Eu acredito que o preço ele vai continuar oscilando aqui dentro. Certo? E aí eu tenho a estratégia sempre de comprar no suporte. Vou comprar então o próximo suporte. Então eu vou comprar o valor de 9.117, vou tentar comprar o mais próximo disso, porque eu sei que isso ali é um suporte. Comprando ali no suporte, eu vou esperar vender aqui na resistência, tá? Numa operação de day trade, por exemplo. Então o que eu faço? Para eu me proteger de um potencial queda, desvalorização do ativo, eu vou colocar um preço abaixo desse suporte. Então vamos colocar aqui um valor abaixo do suporte maior, que é esse aqui. 8.917. Então eu vou colocar 8.917. Eu vou dizer que batendo em 8.920, tá? Eu vou abrir uma ordem de 8.917 de venda. E eu vou vender todos os meus ativos. Ou vou vender 50% dos meus ativos para fazer um preço médio. Mas, geralmente, eu utilizo 100% ou 75%, tá? Bom, nesse exemplo, então, eu clico aqui em vender. E eu vou colocar aqui confirmação de ordem. Então, ele está confirmando que ele vai ativar um limite, por exemplo, de stop. Que se o preço cair até 8.920 dólares por unidade de Bitcoin, ele vai ativar um limite, ou seja, uma ordem de venda automática de 8.917 dólares, totalizando então um total de 18.000 dólares 351, amenizando o meu risco. Então, se o preço cair abaixo de 8.920, uma ordem de venda de 2,05 Bitcoins pelo preço de 8.917 dólares vai ser colocada. Então isso aqui é uma ordem de venda automática, é um stop, é uma ordem de proteção, certo? Você precisa aprender a usar. Quando eu coloco essa ordem, aparece então no meu livro de ordens as ordens que estão abertas. Então você pode cancelar ela ou não. À medida que o preço começa a subir, você pode subir o stop, você pode colocar o stop mais curto e começar a tentar lucrar, certo? Então é isso que você precisa saber. Para cancelar, então é só clicar aqui em cancelar, ele vai voltar então o meu saldo. Toda vez que você abrir uma ordem, o seu saldo vai ficar congelado, o seu saldo vai ficar zerado se você usar todo o seu saldo, tá? 100% do seu saldo. E qual a diferença do stop limit para o Oco? Então o Oco, ele basicamente é uma ferramenta que precisava muito na Binance, porque às vezes você numa operação, você quer comprar aqui, certo? A esse preço atual, próximo ao suporte. Você quer colocar um stop para se defender, mas ao mesmo tempo você quer vender caso ele bata na resistência, tá? Caso ele faça isso aqui, bata na resistência, você quer vender aqui. Então você quer vender ou aqui para se defender de uma possível queda, ou você quer vender aqui para pegar um lucro, certo? Então isso aqui é a ferramenta que eu mais utilizo de todas. Eu sempre utilizo o Oco, ok? Eu vou então, com base na minha análise, eu entendi que a resistência mais alta é os 9.900. Então eu vou colocar aqui que eu quero vender meus bitcoins a 9.900. Então sempre você vai colocar o seu preço que você tem o desejo de vender para você impulsar o seu lucro. E você vai automaticamente colocar stop. Então aqui eu estou colocando a ordem de compra que eu tenho desejo de vender os meus bitcoins e transformar em dólares. Concordam comigo? Se eu comprei bitcoins aqui, ou se eu estou com bitcoin aqui e vender aqui, eu vou ter um lucro, certo? Eu vou ter um lucro de dólares. Eu vou aumentar 3,78% de valorização de dólares. Eu vou aumentar a minha quantidade de dólares em 3,78%, certo? Se eu cair para cá, se eu cair daqui para cá, eu vou perder 1%. Então eu estou numa relação de 3 para 1. Né? Eu estou apostando que eu vou ganhar 3% para arriscar perder 1%. Estou matematicamente me protegendo dessa volatilidade. Então eu preciso colocar um stop, caso dê tudo errado, para eu não perder a mais do que 1%. Então eu tenho que colocar um stop para não perder mais do que 1%. E ao mesmo tempo eu quero colocar um objetivo de venda para embolsar um lucro de 3%. Então a gente vai precisar usar a ferramenta Oco.
Então aqui vai ser o meu alvo, que eu quero vender os bitcoins para ter lucro em dólar. Eu quero botar o stop aqui, então 8.910 ou 8.920 stop para vender 8.917 a 100%, certo? Se a ordem, se eu conseguir vender 9.900, eu vou ter então um lucro de 20 mil dólares por unidade se eu lucrar. Se eu perder, eu vou permanecer então com 18 mil dólares, mas vai cair um pouco, vou perder 1%, então 18.351 dólares, certo? Então aqui, vendendo aqui em cima, lucro de 3%. Vendendo aqui embaixo, prejuízo máximo de 1%. Então o Oco é uma ferramenta que você precisa utilizar, principalmente se você for fazer operações de swing trade. A diferença de uma operação de day trade e de swing trade é que você sempre vai focar em alvos mais longos. Então você vai tentar, por exemplo, colocar um stop de prejuízo de 10%. Tá? De 10%, por exemplo, aqui, ó. Você vai colocar então o stop limit aqui, se você for fazer swing trade, para você vender, em caso de um lucro, 30% de alta. Então você vai pegar aqui e vai colocar aqui, ó, 30% de alta. Então se subir até 12 mil dólares, eu vou embolsar um lucro aqui, certo? Aqui vai ser meu lucro. Então no Oco eu vou colocar aqui 12 mil dólares, certo? Esse é o meu alvo. E se eu quiser vender para arcar com um prejuízo e me defender de uma queda maior, eu vou colocar esse valor aqui, 8.100. E aí eu vou ativar meu stop, tá? 8.100 para vender a 8.050, por exemplo, tá? Aqui eu vou dar uma dica muito importante. Toda vez que você for fazer o Oco aqui, e você for setar os seus alvos de venda, certo? Seus alvos de venda, você coloca aqui, ó, o seu alvo, então vamos colocar aqui 10 mil dólares, tá? Eu quero vender a 10 mil dólares caso chegue ali. Vamos colocar então 12 mil aqui, 12 mil dólares, tá? Mas eu quero me proteger de uma queda. Aqui é importante no stop você entender o seguinte, o stop ele não vai vender a 8.100, ele vai vender a 8.050. O stop é o quê? O mercado mostrou que o preço caiu até 8.100, quando o mercado estiver operando ali na variável entre 8.100, você vai colocar uma ordem de venda de 8,50. E eu sempre indico você colocar no mínimo um valor de 20 de diferença. Então, você vai colocar um valor de 20, 30 de diferença, porque às vezes o mercado ele cai muito rápido e a sua ordem ela passa batido. O mercado ele cai tão rápido, uma velocidade de preço tão grande, que ele vai passar batido, você não vai ser estopado e você vai, como não pegou o stop, ninguém comprou a sua ordem de 8.100 dólares, 8.090, ele vai varar reto e ninguém vai comprar os seus ativos e aí você não vai se defender da queda. Então sempre coloca um valor bem grande de diferença, de preferência 50 dólares de diferença entre o stop e o limite, para você efetivamente ter alguém que vá comprar de você em caso do mercado desabar por algum motivo qualquer. Augusto, mas e quando eu vou usar o vender BTC ou comprar Bitcoin? Então o Oco você pode também utilizar para compra. Vamos dizer que a gente vendeu nossos bitcoins, estamos com 20 mil dólares e agora a gente quer recomprar o bitcoin ao preço mais baixo possível para aumentar a nossa quantidade de bitcoins. Então a gente vendeu a 18 mil dólares, a gente quer tentar recomprar bitcoins a um valor de 8 mil dólares, por exemplo. Então a gente vem aqui e vê que ele vai romper para baixo. O preço, imagina que ele vai romper, a gente vendeu nossos bitcoins, estamos esperando uma queda. A queda aconteceu, o preço bateu lá nos 8.825 dólares, a gente quer comprar aqui. Então você vai colocar o preço do alvo aqui, ou seja, você vai colocar 8.825, porque você quer comprar ao valor mais baixo, porque você vendeu a 9.100 e você quer recomprar com o mesmo saldo de dólares que você tinha aqui, você quer comprar o Bitcoin ao preço mais barato porque você acredita numa queda, certo? Então a gente vai colocar o nosso alvo de recompra de Bitcoins a 8.825, só que a gente precisa de um stop em caso a gente erre na nossa operação e o preço, ao invés de cair, ele comece a subir, mas você não quer perder uma alta, né? Porque nós temos dois problemas. Nós temos medo de perder dinheiro, mas também nós temos medo de deixar de ganhar. Nós temos dois tipos de medos nesse mercado. E para você colocar um stop, então, de recompra de bitcoins, caso você erre a operação de acreditar que ele vai cair e ele faça uma violinada e comece a subir rapidamente, você vai colocar, então, um stop acima disso aqui. Você vai colocar um stop na próxima resistência mais forte, que é 9.300. Então, você vai colocar 9.300 dólares de stop, 9.320 ou 9.350 a sua ordem de recompra de bitcoins. Clique em 100% e clique em comprar, ele vai abrir uma ordem, assim como existe a ordem de venda, ele vai abrir uma ordem de recompra de bitcoins, caso o bitcoin comece a subir rapidamente. Então essa foi a nossa aula da Binance.